Você sabia que o estresse é uma resposta fisiológica à adaptação ao ambiente? Olá, meu nome é Kátia Santana, eu sou psicopedagoga clínica, neurocientista e especialista em psicologia aplicada. É isso mesmo, nós temos dois tipos de estresse, o positivo e o negativo. E o estresse positivo é uma adaptação ao ambiente. Nós precisamos deste estresse para que a gente possa executar as nossas atividades do dia a dia, para que a gente possa trabalhar e estudar com maestria. Assim que nós nos levantamos pela manhã, assim que a luz entra na nossa retina, um neurotransmissor chamado cortisol é liberado. E o cortisol, ele serve para nos dar energia para nós batalharmos, para a gente estudar, trabalhar, para executarmos as nossas atividades, ou seja, enfrentar a batalha diária do dia a dia. No entanto, o estresse passa a ser maléfico quando ele está em excesso, ou seja, nós temos várias fases do estresse e quando ele já está lá no alarme, quando a gente está trabalhando demais, estudando demais, acumulando funções no dia a dia e que a gente não dá conta mais nas 24 horas deste dia, então o estresse está na fase de alarme. E a fase de alarme, ele serve como um termostato para nós prestarmos atenção nas atividades que a gente está executando em excesso, na alimentação desregrada e o quanto que a gente não tem contato com a natureza, afinal de contas nós somos seres naturais e isso é benéfico para nós, e o quanto que a gente não está tirando alguns dias de folga para termos entretenimento. E pensem bem, se o estresse está em demasia e já te está dando alarmes de que o seu corpo está entrando na fase 2 do estresse, que é uma fase em que o nosso corpo tenta se reequilibrar para tentar liberar substâncias químicas que são benéficas ao nosso corpo, como, por exemplo, a serotonina, a endorfina e o GABA, que é o neurotransmissor da calma, significa que a gente tem que dar uma observada nas coisas que nós estamos fazendo para eliminar esse excesso de atividade. Então vamos lá. Se o estresse é uma resposta fisiológica ao ambiente e que serve para nós trabalharmos, estudarmos, ou seja, para dar energia para nós executarmos as nossas atividades do dia a dia, então a gente tem que prestar atenção em quais atividades que nós estamos fazendo e dar prioridade àquelas que são necessárias realmente. Estresse na fase de alarme. Ele aciona o nosso sistema nervoso simpático e os nossos batimentos cardíacos começam a ficar acelerados, eu começo a ter sudorese, dormir menos, porque me dá insônia. O cortisol precisa ser liberado nas primeiras horas do dia e depois em algumas horas do dia, devido ao nosso relógio biológico, tem que ser liberado para a gente ter energia para trabalhar. Então eu tenho um relógio biológico em um equilíbrio natural que se chama homeostase, em que algumas funções do dia elas devem ser executadas naquele horário, porque a natureza do meu corpo pede. Então, por exemplo, o cortisol é liberado pela manhã para me dar energia para trabalhar. Depois, entre 9 e meio-dia, ainda o cortisol está sendo liberado. Meio-dia é o horário do meu almoço. Então, pós-horário do almoço, do meio-dia até as 14, o meu corpo entra no estado assim de descanso, ou seja, outras substâncias como GABA estão sendo liberadas. E em alguns países isso é muito respeitado e lá tem o horário da siesta, né, que é o horário de dormir após o almoço. Então é hora de eu descansar e depois, entre 15 e 17 horas, por exemplo, eu estou no estado de energia, substâncias químicas como adrenalina, noradrenalina e cortisol estão sendo liberados, então é hora de eu praticar algumas atividades. Ou eu estou no escritório, fazendo as minhas atividades do escritório, ou eu posso, por exemplo, entre 17 e 18 horas ir para a academia, porque outras substâncias químicas também estão sendo liberadas para eu ter mais energia. Quando eu não sigo essas regras do meu relógio biológico e eu começo a trabalhar e não descanso e nem executo essas atividades que servem para eu baixar algumas substâncias químicas, que servem para eu ter mais energia
e liberar outras substâncias químicas que servem para eu me acalmar e para eu descansar, quando eu não respeito esse relógio biológico, eu entro no estresse na fase 3, que é de exaustão. Então, se na fase 2, que é do reequilíbrio, que eu tento me reequilibrar, que o meu corpo naturalmente tenta se reequilibrar para buscar o prumo, para eu conseguir trabalhar, descansar, ter entretenimento, enfim, viver uma vida saudável. Quando eu não sigo esse relógio biológico, eu entro na fase de exaustão. E na fase de exaustão, se o meu sistema nervoso simpático está sendo acionado o tempo todo, porque eu estou exausta, então eu vou ter batimentos cardíacos acelerados, sudorese, insônia, pressão alta, né? Porque se eu tenho batimentos cardíacos acelerados, então com certeza a minha pressão será elevada, eu posso me tornar uma pessoa hipertensa e o estado de bem-estar do meu organismo estará prejudicado. Então, eu posso desenvolver transtornos mentais como ansiedade generalizada, que pode se tornar crônica, depressão ou doenças orgânicas como as cardiovasculares, por exemplo. O que se deve fazer quando eu estou num estresse mal adaptado? Porque essa é a realidade. Se o estresse serve para adaptação ao ambiente, porque algumas pessoas entram nesse estado estressante de exaustão e outras não? Porque depende muito da personalidade. A personalidade da pessoa, ela pode ser mais negativa, então essa pessoa verá os estressores do ambiente como algo maléfico o tempo todo e ficará sempre no estado de alerta. Se eu tenho uma personalidade mais propensa à negatividade, eu vou chegar nessa fase mais rápido. A percepção positiva da vida pode modular o cérebro e o comportamento da pessoa, assim também a percepção negativa. Então, uma pessoa que já tem uma personalidade mais negativa vai se estressar com mais facilidade. Então, em ambientes estressores, como por exemplo no trabalho, que é algo corriqueiro na sociedade metropolitana, nós fazemos muitas coisas, trabalhamos muitas horas e às vezes nós não somos recompensados da forma que a gente queria. Então, algumas pessoas que já têm essa visão mais negativa da vida podem cair, por exemplo, num estado de depressão e sentir um estresse exaustivo com mais facilidade. Pessoas mais resilientes e que têm uma visão mais positiva da vida provavelmente não chegarão ao estado de exaustão. Nós temos vários tipos de personalidade e alguns traços nessas personalidades. O traço de personalidade mais neurótico, né, uma pessoa que tem mais neuroticismo, ou seja, sempre vem a situação negativa da vida, elas têm mais medo, porque é isso que a ansiedade é. A ansiedade é um estado de medo, um medo dobrado, melhor dizendo, triplicado e irracional de algo que não está acontecendo. E isso leva a pessoa ao estresse na fase 3, exaustão. A outra condição é quais são os estímulos positivos e negativos que nós estamos recebendo do ambiente. Uma pessoa mais negativa, que tem uma personalidade mais propensa ao negativismo, ela vai infectar o ambiente. Então, geralmente, essa pessoa, quando ela é cobrada no trabalho dela, se ela for, por exemplo, líder, ela vai cobrar muito mais da equipe e ela sempre vai colocar um peso negativo nessa equipe, dizendo que, olha, você pode ser mandado embora, eu dependo dos seus números para progredir, se eu atingir os números, você atinge também. Nós temos metas a cumprir, se nós não cumprirmos todas as metas, nós poderemos todos sermos mandados embora. Olha a empresa tal, mandou X funcionários embora, então cuidado. Essa pessoa tem uma tendência à negatividade, então ela vai se estressar e estressar o ambiente. Pessoas que ficam muito isoladas dentro de casa, que costumam ficar isoladas porque já têm uma personalidade mais introvertida, podem também, isso não é uma regra, ter uma personalidade mais negativa e ver a vida com olhos mais negativos. As pessoas resilientes geralmente são mais positivas, porque o que é resiliência?
Quando eu levo um objeto de um ponto até o outro, quando eu solto, ele volta para o mesmo estado inicial. Isso aqui é resiliente. Na física, isso se chama resiliência. Eu estiquei este elástico e ele volta na sua forma natural com muita facilidade. Uma pessoa resiliente age dessa forma. Mesmo com psicoterapia, porque é necessário fazer psicoterapia, afinal de contas, são muitas emoções ali que a pessoa está sentindo, né? Tristeza, muitas vezes raiva, né? Porque a pessoa não entende por que com ela e não com o outro. Enfim, as pessoas mais positivas e mais resilientes, além de se curarem mais rápido, não desenvolveram depressão. As mais negativas e menos resilientes, além de terem um tratamento mais longo, desenvolveram depressão. Nosso cérebro, ele é plástico, então ele se adapta ao meio, ao ambiente, à situação. Então, vamos recapitular. O estresse, ele é normal para o nosso corpo. É um estado fisiológico para adaptação ao ambiente. Nós nos estressamos o tempo todo. Desde criança, no nascimento, tanto a mãe quanto o bebê se estressa. Depois, no desenvolvimento desse bebê, tanto a mãe que está aprendendo a cuidar do bebê se estressa e a criança também, porque ela está se adaptando, ela está aprendendo. Nós nos estressamos quando entramos em algumas situações com estressores externos, que podem ser a nossa vida diária, com todas as coisas que nós precisamos executar no nosso trabalho, e nós nos estressamos também com os fenômenos da natureza. Mas o que me faz chegar nas 3 fases do estresse, alarme, resistência e exaustão, é como eu vejo a vida. Se eu vejo a vida numa situação mais negativa, eu vou facilmente entrar nessas 3 fases e atingir a fase de exaustão. Se eu tenho uma personalidade mais propensa à negatividade, eu vou chegar nessa fase mais rápido. Se eu tenho uma fase... Tchau, até o próximo vídeo.